Fala pessoal, mais um episódio do Coach Flow. Como é que vocês estão? Tudo certinho? Hoje estou com uma pessoa super especial aqui, Karine Oliveira, consultora empresarial e financeira. Karine, seja muito bem-vinda, amiga. Obrigada. Prazer, muito obrigado por aceitar meu convite. Obrigada, Bruno. Que bom, viu? Bom ter você aqui. A honra é minha, né? Estar aqui fazendo parte desse projeto de vocês. Que maravilha. Karine hoje vai contar um pouquinho da história dela, vai falar um pouquinho sobre a parte empresarial e financeira da empresa, que é a área que ela tem expertise. Então, hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre Karine, de onde ela veio, para onde ela vai, quem é Karine. Me conte um pouquinho quem é Karine, de onde veio essa parte aí de ser direcionada para a empresa. Me conte um pouquinho sobre você. Pois é, então, minha formação hoje, Bruno, é Ciências Contábeis, né? Tenho algumas pós-graduações em MBAs na área de controladoria e finanças, gestão de negócios, gestão de pessoas, perícia contábil. E eu fui diretamente para a área jurídica em bancos. E lá eu me deparava muito na minha carteira de clientes solicitando capitais de giro. E eu percebia a fragilidade desses empresários de estarem em busca o tempo todo de créditos, porém eles não tinham o entendimento de como iria alocar esses recursos. E dentro desse processo eu buscava solicitar o que o banco precisa para poder liberar crédito, e a maioria não sabia algumas nomenclaturas, as básicas do empresário. Sim, tem aquelas listazinhas que precisa preencher, checklistzinho, que é uma coisinha chata mesmo para a gente que é empresário, não conhece. Por isso que a função do consultor, ele vai facilitar esse acesso a esses recursos do banco, né? Ele vai diminuir a caminhada, né, trazendo de forma mais ali efetiva, para que ele possa mitigar os riscos dele. E foi isso que aconteceu. Eu percebi essa fragilidade no mercado através dos clientes que chegavam, né, eu como gerente de banco, chegavam na minha carteira solicitando esse crédito. A partir daí, eu comecei a entender essa dor do mercado e fui de fato me especializar, como era que eu poderia ajudar esses empresários. Foi quando eu abandonei a CLT para empreender na área de consultoria empresarial e financeira. E na hora que você viu a decisão abandonar ou não abandonar, você já tinha essa segurança? Me conte aí. Então, a segurança veio muito com base no que eu acredito, né? Toda decisão, todo passo que você entrega na sua vida, ele tem que ser muito bem pensado, muito bem alinhado com suas crenças, né, com o seu comportamento, com o processo da autorresponsabilidade. Então, de fato, mesmo quando eu ainda estava no banco, eu busquei ter essa autorresponsabilidade de estudar o mercado, entender quem eram os clientes chaves ali que estavam naquele momento com aquela dor, para que eu pudesse estar ofertando meu serviço e já eu ser aceita no mercado sem nenhum tipo de risco de eu abandonar uma CLT, onde eu tinha a segurança, né, de uma carteira assinada, ali vale alimentação, PL, tudo que um banco oferta, eu ia ter que deixar tudo para trás e entender que eu iria ser responsável ali para fazer, de fato, o valor que eu precisava para manter a minha família. A transição de carreira tem que ser, de certa forma, racional, né? Porque eu também, quando transicionei para hoje, para a minha área, foi uma trajetória de 3 anos que eu fui construindo minha carteira de clientes. E foi assim, de coisa natural, mas chegou um momento que não sustentava mais onde eu estava. E foi de forma natural, meu gerente na época, Bruno, quer ir? Eu vou te demitir e ir embora. E aí, foi até hoje, estou aí, sem parar. Não se arrependeu, né? Não, e era uma coisa que eu queria. Sim, com certeza. Eu queria, só que ainda tinha 10 anos na empresa. Ainda estava aguardando mais um pouquinho para ver, Deus fez tudo no tempo certo. Você construiu sua carteira em 3 anos. Em 3 anos. Em 3 meses, eu não tinha vaga para admitir mais clientes, para você ter noção. Eu entendo isso muito sobre comportamento e o que você pretende como propósito de vida. Não é porque você está em uma empresa que você participa de uma cultura, de um processo de gestão de uma empresa, que você também tem que estar vivendo aquilo ali a ferro e fogo. Você tem o seu princípio que você tem que permanecer ali. Eu, dentro do banco, eu trabalhava muito em cima dos meus princípios. Eu vi um cliente meu endividado, eu não conseguia ofertar produtos para ele só para bater minha meta. Então, através disso, eu fui ganhando muita confiança dos meus clientes, né? Porque eu entendia, não, esse cliente ele não tem capacidade de pagamento, como é que eu vou ofertar um consórcio para ele? Esse cliente não está com capacidade de pagamento, como é que eu vou ofertar para ele um título de capitalização? Então, isso, quando eu conversava com esses meus clientes, que eu era mais do que uma gestora da carteira jurídica ali dele, né? Da conta bancária,
eu passei a me tornar uma pessoa às quais eles confiavam. Porque sempre eu estava fazendo perguntas. Eu costumo dizer que a gente não aprende com respostas, a gente aprende perguntando. Então, esse processo de eu buscar entender a dor do cliente, do meu cliente que sentava ali como cliente do banco, né, foi que fez com que, de fato, eu tivesse a segurança de fazer essa transição de carreira. Bacana. Eu vou fazer uma consultoria aqui, viu, gente? Há como conseguir o recurso sem assinar esse pacote de serviço? Que é o consórcio, esse tipo de serviço? Então, tem sim, porque o que é que acontece? Existe uma determinação do Banco Central que não pode ter a venda casada. Você está precisando de um crédito, certo? E isso acontece muito com meus clientes, tá? Eles solicitam capital de giro. Para além disso, tem algumas ferramentas dentro do banco que falam, vamos fazer um seguro aqui, vamos... Depende de cada situação. Mas o que é que mais me entristece não é o gerente do banco estar ofertando esses produtos. O que mais me deixa triste hoje é a falta de informação do empresário. Porque a partir do momento que você saiu da sua carreira para transicionar, para você empreender, você ser o dono da sua carreira, ser o gestor da sua empresa, você tem que, no mínimo, saber as coisas. Para que lado vai? Ter um planejamento ali. E a maioria dos empresários, eles viram marionete de quem fala e do que ele faz. Então, é nisso que gera esse dano. Então, o banco, às vezes, ele oferta, tá, eu vou te liberar esse capital de giro, mas vamos fazer um título de capitalização. Isso é errado. Né? Isso vai de encontro ao normativo do Banco Central, que a gente não pode estar fazendo venda casada. E muitos empresários, na hora do desespero, da dor, não, eu vou fazer um título de capitalização aqui porque eu preciso do dinheiro. Mas ele não entende que aquilo ali vai gerar um furo no fluxo de caixa dele. Né? E isso é um grande problema, um grande gargalo hoje no mercado. Faz o título ali, não consegue manter, porque ele tem um período de 2 anos mínimo, né? E aí chega lá, desiste no meio do caminho, ou seja, perdeu 30%, 40% do valor que ele já pagou, sem necessidade, né? Na verdade, Bruno, a dor do grande empresário hoje chama-se medo. Carinho, o que é que você entende hoje no mundo do empreendedorismo? O que é que mais te assusta? É o medo que os empresários têm de olhar para os números. O números é a força do mercado. Enquanto nós brasileiros não quebrar esse paradigma de ter medo de olhar para os números com consistência, entender o seu fluxo de caixa, você não tem como se permanecer no mercado muito tempo. Por isso, alto índice de fechamento de menos de 5 anos, as empresas sempre fecham, né? Porque elas não se planejam, elas não conseguem olhar para o número, ficam andando em círculo na operação e a partir daí é onde vem de fato os grandes desafios, começa o endividamento, eles começam a perder o fôlego, o oxigênio, chegam no nível de saturação e quando querem fazer uma estratégia tática, já chegou num limite que às vezes a gente nem consegue salvar a empresa. Já está com umas costas bem pesadas, né? Muito. Muito pesada. E nessa sua jornada de consultora empresarial, o que é que você aconselha para quem está nessa saturação ou está começando a perceber essa saturação? O que é que você, assim, vamos olhar esse ponto aqui, vamos cortar isso aqui, vamos avançar nisso aqui? O primeiro princípio, o primeiro ponto, é não misturar a pessoa física da pessoa jurídica. Isso chama-se princípio da entidade. Né? A maioria dos empresários, eles costumam misturar a pessoa física com a pessoa jurídica. Faturou X? Não, eu vou botar a mão ali porque é da minha empresa e depois eu mesmo coloco no lugar. Só que essa não é a realidade. Então, se você quer empreender, começar um negócio, se você já está com um negócio saturado, onde você está vendo já uma divergência no seu fluxo de caixa ali, você precisa olhar, encarar a verdade, encarar o problema. Como é que eu resolvo? Eu preciso encarar o problema para saber qual o caminho que eu vou sair dessa situação. Então, existe a importância de você começar a fazer todo o mapeamento dos custos fixos e variáveis, né? Qual é o regime tributário que você está enquadrado, como é que está a sua operação, aonde é que está sendo o fluxo de dinheiro ali, está rodando dentro da empresa, como é que está o prazo entre os fornecedores, como é que está a sua precificação. Aí muitos empresários fazem o quê? Vamos fazer uma promoção. Essa Black Friday, meu filho, é uma dor de cabeça para mim, né? Porque muitos empresários, eles não estão ali com a capacidade de estar entrando nesse movimento do mercado e eles acabam aderindo porque eles estão saturados, estão com dor, eles querem ver um resultado de imediato. E é um resultado fantasma, porque você vê um fluxo de venda aumentando, aí você acha que se aumentou o faturamento vai ter lucro, e nem sempre um faturamento alto é lucro. Nem sempre, né? E desses muitos empresários vieram muito do MEI, né? Isso. Que já vem naquele costume, porque o MEI ele começa pelo cara que começou vendendo uma coisinha ali, uma coisinha aqui, vamos fazer um MEI para atender uma empresa, e nisso vai crescendo, aí bate o teto do faturamento, mantém-se alguns meses,
Aí o MEI vai e exonera dali, aí você começa um ME, né? Isso, que você parte pro Simples Nacional, né? O Simples Nacional. E aí que começa a história de gente grande, né? Os impostos começam a variar de acordo com o seu faturamento. E aí entra naquele ponto. O costume do MEI, de você ser empresa, pessoa física e jurídica, tudo junto ali, vai levando para a vida, né? Para a vida. Porque são vícios, né? Assim como nós temos vícios de linguagem, existem vícios de comportamento. Só que quando você entende que a sua empresa, você também é um funcionário da sua empresa, você tem que mudar um comportamento. Eu costumo dizer que empreender não é para amadores, mas eu lido com muitos amadores no mercado. E esse é meu papel, é a consultoria Reestruturação 360, porque eu entro na empresa para entender como estão todos os processos, para, de fato, tirar ele do amadorismo, fazer com que ele se torne e se posicione de forma profissional, mitigando riscos em todas as esferas, seja estadual, federal, municipal, trabalhista, né, para que ele, de fato, ele tenha ali uma visão geral do negócio dele e que ele comece a contratar pessoas capacitadas para ajudá-lo a gerir e gerar escalabilidade no negócio, que a maioria não tem essa percepção. Aí ficam com a mentalidade de MEI. Mentalidade MEI. E essa mentalidade MEI, ela pode já ser mudada no início? Qual o primeiro passo assim? Poxa, eu tenho que já começar tudo certinho, separar meu CPF do CNPJ. Então, foi uma pergunta maravilhosa, porque tem alguns clientes que eles me procuram, né? E aí falam assim, Karine, eu estou precisando abrir uma empresa, o que é que você acha? Eu estou com MEI. Eu falo, por que você está pensando em um MEI? A sua capacidade de faturamento aí já é de pensamento grande. Por que você está querendo abrir um MEI? Por causa dos impostos, dos tributos. Gente, aí depois não abre o MEI, aí tem problema com o MEI, migra para o Simples Nacional e continua com a mesma mentalidade de MEI, ou então não sabe lidar com o Simples Nacional. Porque o Simples Nacional é uma tributação com base no faturamento. Ela muda de faixa de acordo com os anexos, né? Serviço e comércio. E aí eu me deparo muito com essa situação. Os clientes tomam surpresa, como é que meu imposto vê esse valor? Ele não entende que sobre o cálculo do Simples Nacional, que de acordo ao seu faturamento, ela vai chegando e vai mudando de faixa. O que é a mudança de faixa? A mudança de percentual. Então, às vezes, em um mês, você está enquadrado em um percentual ali do anexo determinado, você pula e você toma um susto. Você está pagando 13 mil, daqui a pouco você está pagando 25 mil reais. Mas o contador não me avisou. O contador não está dentro da sua operação. Ele não tem como controlar tudo 100%. O contador precisa das suas informações de forma clara, objetiva, leal, porque eu acho que quando existe uma relação entre contador e empresário, eles têm que ter lealdade, transparência, para que de fato não venha a haver surpresa e que a gente não fique terceirizando culpa, que é o problema da nossa cultura, é terceirizar culpados. Não deu certo, é o contador que não presta, é o consultor que não presta, é o gerente do banco que não presta, é o colaborador que não presta, e quem é que presta? Tem que olhar para dentro para depois abrir a boca. Isso, é uma análise interna, né? Interior. A gente, como empresário, a gente sabe que essa variação de tributação é dolorosa, né? Porque, tipo assim, na hora que você começa a tomar o respiro vai sendo apertado de um lado, né? Mas isso pode ser previsionado, né? Sim, claro. Porque existem estudos, né? Tudo existe estudo hoje. O problema é você ser imediatista. Se você quer abrir um negócio, você tem o seu negócio aqui muito bem estruturado, mas você, com certeza, fez um estudo de mercado, entender como o mercado está se comportando, né? Como isso vai estar te gerando, né? O índice de liquidez, como é que você pode estar melhorando a sua liquidez. Mas a maioria das pessoas não estudam. Aí querem abrir o Simples Nacional ou MEI porque acha que é a menor carga tributária, às vezes está enganado. O que é que acontece muito na empresa quando eu entro? Que eu vou fazer análise tributária juntamente com o contador, né? Porque o meu cliente ainda está no Simples Nacional, isso não cabe mais para dentro dessa empresa. Ele quer porque ele já abriu outro CNPJ, mas como? A gente poderia estar no lucro presumido ou no lucro real. Aí quando eu vou apertar os contadores, né, das respectivas empresas a qual eu atuo, aí é que gera um movimento. Aí todo mundo começa a se sacudir. Porque eu entro para dar um choque em todo mundo, não é só no empresário, é em toda a operação que permeia o empresário. A contabilidade pode estar ali acomodada também, né? Sim, porque ele vai cansando. Água mole, ela dura, tanto bate até que fura. Ele está ali batendo para que o empresário ele venha melhorar. O empresário não melhorou, ele vai cair no descaso ali e dizer, não, já furou aqui, não tem jeito. E ele não melhorou, Vamos então... esperar lá na frente para ver que resolve. Mas aí o que é que acontece? Gera um risco de imagem para o contador, que é o que eu falo para muitos contadores. Você está falando que a culpa é dele, e a culpa está onde? Porque você é um escritório que você sabe quais são as consequências que isso pode causar. Você não está prejudicando só um empresário, você está prejudicando várias famílias. Um CNPJ acompanha várias famílias. Então, a gente precisa começar a criar a cultura e o entendimento de que CNPJ não é brincadeira. CNPJ salva vidas.
Eu costumo olhar para um CNPJ como essa mesa. Mesa, o que é que você entende por mesa, Bruno? Mesa, acesso, lugar para colocar coisas, crescimento. Comunhão. Comunhão. Perfeito. A empresa, ela é lugar de comunhão. São várias famílias comungando e comunhando ali da mesma performance de levar o pão para as suas casas. Então, quando você tem esse entendimento, você para de ter mais atos de imediatista e irresponsabilidade, que é isso que eu trago muito para o empresário. A parte humana, né? Olhe quantos empresários, olhe quantos colaboradores dependem de você. Você não é responsável, Bruno, só pela sua família. Você é responsável pelo dono dessa sala a qual você hoje está aqui alocado, sua empresa. Você é responsável pelo gerente do banco, você é responsável pelo seu marketing. Você é responsável por uma cadeia de pessoas que move a sua CNPJ. Então, o CNPJ, ele é um processo de autorresponsabilidade que a maioria não tem, né? E aí, depois, quando dá errado, tem que arranjar culpados. É complicado. Aí depois vai bater no escritório. Você não me avisou. Te avisei, só que você não ouviu. É. E quando chega numa situação dessa de saturação, ou então de mudança de enquadramento, né? Sim. Tem como reverter, parcelar aqueles tributos que estão atrasados, que embolou o meio de campo todo? Sim. Para todo direito existe deveres e para todos os deveres existe direito. Então o governo ele tem a estratégia dele, né, sobre a carga tributária do nosso país. A gente sabe que é uma carga extremamente elevada, né? A gente vê o sofrimento de perto dos empresários, mas a gente entende que eles estão ali cobrando algo, mas a gente tem direitos. Sempre existem, é uma mão dupla. Então qual é o seu direito? É você buscar conhecimento. O que é que eu posso melhorar? 95% dos empresários, eles hoje pagam uma carga tributária que não era necessária, porque existem vários braços no mercado para diminuir dentro da legalidade, tá? Eu estou falando dentro da legalidade. Então, qual é? É você olhar para os riscos do seu patrimônio, qual o patrimônio que eu tenho? Como é que eu posso trabalhar em cima desse patrimônio? Você já ouviu falar o termo hold patrimonial? Sim, sim. Então, muitos clientes meus, quando eu vou tocar no nome hold patrimonial, e olha que eu não trabalho, tá? Então, não é dizer assim, Karine, você está tocando porque é conflito de interesse. Não, mas eu tenho vários parceiros, eu lido com pessoas que a gente dá essas tratativas. Hold patrimonial não é só para milionário, não. O problema da gente é ter uma mentalidade muito limitada. Se você... escassa, né? Então, assim, a hold não é para mim, não, é para os ricos, eu não tenho um avião ainda, não. A hold é para você, sim, porque através da hold, você vai blindar o seu patrimônio de futuros processos, né? Porque, às vezes, dependendo do enquadramento que você esteja, da forma como você esteja ali enquadrada na tributação, algum tipo de risco que venha gerar dentro do seu patrimônio impacta. E isso pode bloquear todo o seu processo e seu fluxo. E a hold patrimonial, ela tem esse poder de blindar o seu patrimônio. Então, muita gente não tem acesso, muita gente não sabe o que significa uma hold. Vem a nova reforma tributária. Bruno, quem não tiver com o planejamento em dias, quem não começar a se adequar, mesmo quem esteja no Simples Nacional, ela não vai permanecer no mercado. Então, existem estratégias sim, existem processos que você pode fazer estudo, existe parcelamento para quem está com dívida na Procuradoria, na Receita Federal. São aí várias parcelas. Existem. Agora, para isso, você tem que entender que você precisa fazer um planejamento financeiro para você entender quais serão os seus custos fixos, seus custos variáveis, quais são as suas despesas com esse parcelamento. Porque quando você parcela uma dívida, você tem que entender que eu parcelei a dívida, não, mas você está fazendo outras dívidas. Então, é a parcela da dívida e a dívida atual. Né? Então, muitos não têm essa visão. E como é que eu vou trabalhar isso dentro do fluxo de caixa? Como é que eu vou ter essa previsibilidade? Qual é o meu ponto de equilíbrio para eu poder fazer essa baliza e conseguir sustentar o parcelamento e com a dívida atual que está sendo feita através de um faturamento? Então, isso tem que ter muito claro e estar sempre nos números. É dentro do fluxo, é entendendo quais são os seus gastos ali, né? O que você pode, o que sim, o que não e o que nunca, né? Muitos empresários, como a gente falou no início da nossa conversa, mistura a pessoa física com a pessoa jurídica. Eu tenho empresários que eu pareço que sou mãe, me torno mãe. Né? Eu falo, a gente precisa vender um exemplo, um barco que está atracado no Bahia Marina e não tem capacidade de pagamento, está comprometendo o fluxo financeiro da empresa. Sim. Mas é meu barco de passear ao final de semana. Estou dando aqui um exemplo bem superficial. Não é tão superficial assim não, porque um barco parado é dinheiro que fica lá, mas né? Acontece isso. Acontece. Muito dinheiro. Tem custo de barco que fica aí 20 mil, 30 mil. 30 mil. Então, aí eu falo sim, mas você, nem todo final de semana você está andando no barco. Olha a manutenção com o marinheiro,
com combustível. A gente não pode estar imobilizando um capital que você poderia estar vendendo isso aí, a gente fazendo outro movimento, né, uma aplicação, constituindo algo até para a gente gerar uma escalabilidade maior, mais saudável, porque você está querendo manter uma vaidade ali. É melhor alugar final de semana. Né? Mas alugar também não é nem sempre, porque existe uma manutenção. Então, assim, eu fui partir para um cálculo desse, eu vou ficar pegando uma lancha para alugar. Se você tem algo que seja ornado ali dentro como um serviço a mais, para que você gere uma liquidez, mas nem sempre a liquidez é para te salvar de algo. E é isso que os empresários não entendem. Aí eu vou alugar, mas nem sempre alugar vai gerar o resultado que ele precisa para ele cobrir os outros custos que ele está precisando ali, né? Que é o tal do oxigênio que ele precisa recuperar. Sim. Então, alugar nem sempre é o caminho. É vender mesmo, entende? É desfazer de coisas. Não é ele alugar o bem dele, não. Ele ter vendido e alugar final de semana. Pronto. Ele alugar, tipo assim, a princípio, o cara que tem uma lancha, ele não vai sair todo final de semana. Sim. Porque ele tem deveres com a família e tal, nem todo mundo quer sair todo final de semana. Sim. Vai sair em 15 e por aí vai. Ou seja, vai ter 15 dias aí 15 não, mais, né? Mais de 15. Mais de 15 dias esse bem parado. É melhor ele alugar um final de semana, que ele tinha um custo menor com isso, e alugar quando ele precisar. Bruno, o que eu acho engraçado no meio, né, nesse meio, é que quando eu entro na empresa, que eu faço todo o processo de diagnóstico, e aí que eu vou para os números, né, eu tenho que ter acesso a tudo, né, e às vezes a maioria das vezes, 90% das vezes eu entro na pessoa física, porque são raros os clientes que eu pego que não mistura pessoa jurídica e pessoa física, é algo raro. Então eu tenho que ir para a física, porque eu tenho que entender onde é que está o furo. E aí eu começo a ver transferência da pessoa jurídica, é 20 mil, é 30 mil. Aí eu sento aqui do meu lado, me diga aqui por que essa transferência. Mas foi pra... Eu falo, como é que você está usufruindo o dinheiro do patrimônio, você está furtando algo que é da empresa. E outra, lá na frente isso vai impactar. Com essa nova reforma tributária, quem não se adequar a isso, Bruno, separar o que é pessoa jurídica, você vai ter uma tributação aí que vai ser de extremo. Já está perdido. Pode dizer que o mercado está perdido. Quem é pessoa física também está perdido. Se não se adequar, está perdido, porque a carga tributária está vindo, que é muito alta, né? E se você não tiver esse parâmetro para você separar, você pode estar pagando aí bitributação. Está sendo bitributado. Ou seja, transferir do PJ para o PF... Pode gerar esse conflito aí? Pode sim, claro. Se você não tiver um estudo para você entender qual o seu plorabore, que é o quê? É o seu salário que você recebe da empresa. Essa transferência tem que ser documentada. Tem que ser documentada. Tudo tem que ser documentado. O contador ele tem que estar ciente sobre isso. Agora mesmo a gente vai ter tributação sobre os dividendos e lucros, né? Que antes não eram tributados. Ele soma tudo e... Soma tudo. Entende? Então, assim, agora mesmo com a nova reforma tributária, 2026 é o modo teste, né? Porque o governo, ele já faz esse alvoroço todo, mas ele também precisa se adequar, né? Então, ele precisa de um tempo hábil aí para ele poder se adequar e ele começar a cobrar. Alimentar o sistema também, né? Isso. Aí vai alimentar o sistema, vai entender se a tecnologia está sendo eficiente, se eles precisam trabalhar e melhorar a tecnologia para que eles possam estar fechando mais o circuito, né? Para que não haja fuga. Porque todo mundo é o jeitinho brasileiro, né? Sempre vai buscar a falha ali para escapar. O oportunismo, só que já acabou. A Receita Federal e o governo federal, ele de fato, ele está mapeando as coisas com muita inteligência. Existe um grupo de inteligência dentro do governo que eles estão trabalhando para fechar todas essas brechas. O Pix, todo mundo se apaixonou pelo Pix. Deu a corda, justamente. Todo mundo enfocado. Não existe comida de graça, né? Não existe comida de graça. Então, assim, infelizmente, hoje, tem clientes meus que já foram surpreendidos pela movimentação do Pix. É mesmo? Como é que aconteceu isso? A Receita Federal atuou. Ela fez uma intimação, uma notificação. E aí, tá o maior problema com advogado. Movimentação alta. Movimentação alta. Né? Então, e eu já vim avisando. Porque, assim, o ato de contratar uma consultoria, eu estou trazendo para o caminho que é certo. Mas nem todo, como eu lhe falei, às vezes eu sou a mãe. A gente educa nossos filhos, mas nem sempre eles vão estar indo para o caminho certo. Sim. Aí depois falar, mas eu não fui avisada. Eu olho, você foi avisado dia tal, porque tudo eu faço com relatórios, né? Então, a todos os meus itens nas empresas, eu faço tudo com base em relatórios, datas, reuniões, o que foi abordado. Aí eu volto no meu relatório lá e falo, tal dia eu falei isso e isso, e você chamei o seu contador, falei isso. Porque é aquele processo, terceirizar a culpa. Eu estou gritando de dor, eu preciso dizer que foi alguém que causou essa dor em mim.
né? E isso fez com que eu me tornasse uma profissional até diferente, Bruno, no sentido, porque quando eu comecei a ter esse senso de autorresponsabilidade, hoje é um trabalho, é um propósito de vida meu, ativar isso nos meus clientes. Porque quando a gente começa a ter autorresponsabilidade, a gente passa a errar menos. A gente erra, porque é normal. O erro é evolutivo, é um processo evolutivo. Eu quero errar sempre, porque eu só aprendo com erro, né? Eu costumo dizer que eu tudo sei e nada sei. Eu sempre parto desse princípio. Mas é importante que tenha esse senso da autorresponsabilidade para que você, de fato, possa crescer aí com responsabilidade. Igual gente grande. Isso. Vamos lá, Karen. Baseado em tudo isso que você me contou, estou começando o meu PJ aqui do zero. Sim. Aí eu vou pro Simples Nacional. Sim. Certo. Eu nasci agora no PJ, no Simples Nacional, por orientação sua, previsionando aquele faturamento que já se enquadra no Simples Nacional. Quero montar uma hold. Quais os primeiros passos? Aí tem que fazer uma análise de patrimônio, né? Quais são os patrimônios que estão vinculados no seu CPF? Quais são as dívidas que compõem a sua estrutura de pessoa física, né, e pessoa jurídica? Qual é a sua liquidez? É mapear todos esses processos meus a longo prazo. Né? A partir daí, quando você começa a mapear, que é o planejamento, a hold ela vai identificar qual o melhor caminho e qual o melhor enquadramento que vai determinar o seu processo para que possa blindar o seu patrimônio. Entendi. Aí montei a hold, baseado nesse mapeamento todo, e aí o processo tributário. Vamos considerar agora esse novo que está vindo aí. Quais são os nossos deveres que a gente tem com a nova tributação? Então, ainda o mercado está muito agitado, né? Porque são muitas informações. Eu sou formada em contábeis, porém atuo como consultora empresarial financeira. Tenho parceiros advogados tributaristas que trabalham muito nessa área, mas a gente discute muito sobre isso, né? Cada empresa, porque tudo vai variações de valores. Então, quantos patrimônios você tem? A partir de qual o valor dele de mercado, né? Qual é o que você pretende blindar como mercado? Através do que você tem como patrimônio. Aí, a partir daí, é que é determinado como isso vai ser dado. A hold, ela não é algo engessado. Ela é algo que é planejado através do seu discurso. Então, não é algo palpável que eu posso estar dizendo aqui agora, mesmo porque eu não sou especialista da hold. Eu lido com pessoas que lidam, mas eu lhe digo que é algo que tem que ser personalizado. É através de um estudo para que ele possa viabilizar, porque hold é uma nomenclatura, né? Então, através dessa hold, existem diversos fatores, variantes que vai gerar ali, que é um profissional capacitado da área que ele vai poder estar falando até de uma forma mais eficiente. Mas, em si, muitos clientes meus, eu faço com que eu tenha esse contato, primeiro contato para que a gente possa estar trazendo um advogado, né, tributarista, um advogado que seja da área de hold, para a gente estar dando essas tratativas de forma mais firme, mais intimista e de uma forma mais real, né? Porque eles têm o maior controle sobre isso. Bacana, bacana. Então, não tem como errar se você estiver rodeado de profissionais que vão te orientar, né? Justamente. Quer dizer, tem como errar sem que... Tem. Aquele filho teimoso, não vai por ali, eu vou... Você falou uma coisa bacana, porque eu comecei como consultora financeira, porque eu venho no mercado financeiro. Só que eu entendia que os meus clientes, quando eu terminava a consultoria, o que era prometido ali para o meu cliente, pouco tempo depois eles retornavam, Karine, tá dando erro nisso aqui. Eu falava, mas como? Eu deixei tudo preparado, desenhei tudo, a gente desenvolveu, estava tudo rodando. Aí eu entendi que não era sobre os números, era sobre as pessoas. Foi quando eu fui estudar pessoas. E aí hoje eu entendo que primeiro eu preciso entender as pessoas que estão na operação, trazer elas para mim, para que eu possa estar modelando da melhor forma possível, para que elas possam entregar o número que eu preciso, né? E foi muito engraçado, porque eu, através disso aí, eu comecei a montar a consultoria empresarial e financeira 360, que eu permeio. Karine, você faz tudo? Não, eu analiso tudo, porém eu não executo tudo. Eu vou para o seu marketing, entendo qual o resultado que ele está te dando, qual o tráfego pago, quanto é que você está tendo de gasto ali mensal, né, de despesa mensal com o investimento que você está fazendo com o tráfego pago, qual o retorno que ele está te dando. Aí eu vou perguntar ao marketing, mas por que a gente não teve retorno? Cara, a gente chegaram tais leads, o comercial não conseguiu reter. Por que não reteu? Porque não confessou direito com o cliente. Aí eu entendo que tem uma falha no comercial, aí eu vou para o comercial. Aí eu faço uma estratégia tática para avançar em cima do comercial. Aí vou para a área do banco. Como eu fui gerente de banco,
eu conheço, caminhos, já sei tudo, né? Aí quando eu pego os extratos bancários, eu começo a dizer, essa tarifa aqui bancária, eu chamo o financeiro, ó, a gente precisa convocar o gerente do banco para a gente conversar. Ele precisa me dizer por que está sendo cobrado essas tarifas, por que está sendo cobrado isso. Aí o gerente do banco já sabe que tem uma pessoa ali por trás dentro da empresa, sim, que ele não vai estar, que o banco não vai estar mais solto, né, de fazendo o que quer com o cliente. Não é menininho sem mãe, não, tem uma pessoa ali que entende que foi da área e que ela vai estar buscando, sim, o direito do cliente dela. E aí vem advogados, toda empresa, ainda que seja pequena, uma simples nacional, tem um jurídico, busque um jurídico de eficiência, nem que você pague trimestralmente, mas porque ele possa fazer uma análise dos seus contratos, né, de parceiros, de fornecedores, porque isso tudo vai mitigar conflitos lá na frente. Para você ter uma holding, inclusive, você tem que estar com seus contratos muito bem revisados, contratos com fornecedores, com terceiros que vêm para dentro da sua operação. Esses fornecedores e terceiros são os recorrentes ou a gente chama de freelancer que aparece? Ou todos? Bruno, eu costumo colocar todos, tá? Todos, né? Porque tudo gera risco para a empresa, se você analisar. Se você não deixar tudo muito bem amarrado, estruturado, um freelance que vem 3 vezes na sua semana, fez ali um contrato com você e que ele não está muito bem ajustado, ele daqui a pouco está dizendo que está trabalhando para você como CLT. Sim. Então, qual é o processo dessas análises de contrato? É você deixar muito bem amarrado para você não ser surpreendido. E a reforma tributária vai ter várias surpresas. O empresário que não estiver preparado para lidar com isso, ele vai ser muito surpreendido nessa parte de contratos aí, tá? Porque os fornecedores também, eles vão ter que se adequar aos novos contratos, porque isso tudo vai impactar em créditos para o imposto tributário, né? Ele vai ter créditos, então assim, vem o CBS, IBS, são muitas nomenclaturas que vão entrar aí, e se você não estiver apto para lidar com isso, você não vai permanecer. Eu já vi isso aí, na hora que fui emitir nota já valia. A partir do dia 1º, tal, já apareceu essa nomenclatura toda. Vou ter até reunião com o contador. Com o contador para me explicar tudo isso aí, que eu também ainda estou voando. Só sei pelo zoom, né? Que tem que ter cuidado, né? Porque tem muita gente falando muita besteira no mercado. E tem muita gente criando pânico. Precisa de organização? Precisa de um planejamento? Precisa. Empresário precisa pensar como empresário. Uhum. Um empresário que cresce e que não é o que fatura, é o que tem boas ações e que tem controle dos seus números. A maioria não sabe o que é uma liquidez, não sabe qual é a liquidez do seu mercado. A maioria não sabe o ponto de equilíbrio. No diagnóstico eu pergunto, você sabe qual é o seu custo fixo? Aí ficam botando para cima assim. Gente, o custo fixo é o principal para você saber que você precisa trabalhar ali para trabalhar e pagar. Eu tenho isso fixo no mês, eu não pergunto nem sobre o variável primeiro, é sobre o fixo, né? E não tem aquela resposta ali de dizer assim, não, é média. Fica assim, olhando, não, se eu calcular, eu sei o que é que eu tenho. Gente, é previsibilidade. Tem que ter no mínimo uma média, né? Uma média. E isso para a reforma tributária, isso vai impactar muito. Muito mesmo. Punk, viu? Se prepare. A realidade... Mas você vai sair do Simples Nacional rapidinho, você daqui a pouco tá aí presumido real. Jesus. Meu filho, não tenha medo. Eu fico triste quando eu vejo eu não quero sair do Simples Nacional. Eu vou abrir o CNPJ no nome de meu irmão. Gente, inclusive eu estava tendo reunião esses dias em São Paulo com uns grandes escritórios de consultoria, né? Eu tive reunião com o Brasil todo. E aí eu levantei essa questão. Porque, infelizmente, muitos empresários ficam, vou abrir nome de pai, vou abrir nome de minha irmã, vou abrir. Aí vem um falecimento, Bruno. E aí? Bruno aparece... Tudo. Atrapalha porque sua família fica desassistida. Você quer fazer manobras para que você pague menos, mas caso venha acontecer alguma coisa com você, você vai pagar muito mais caro. A gente não sabe o dia de amanhã. Acontece um acidente, você se interna na UTI. Você não sabe quem está ali sendo responsável pelo seu patrimônio. Então, a Hold ajuda muito isso, sim, porque vai blindar o seu patrimônio no seu nome, então sua família também vai estar blindada, né? Você não vai ficar, sua família não vai ficar dependendo de terceiros, porque se a conta está no nome do seu irmão, quem vai operar no banco é ele. Aí você não entende porque o dinheiro corrompe. Eu lido com isso diariamente, é triste, Bruno, é triste. Cada dia que passa, eu tenho um pedido, assim, a Deus, né, para o meu processo de desmaterialização. De ego, de vaidade, sabe? De avareza. Porque é triste, eu lido com isso todos os dias. Eu lido com conflitos constantes. Quer conhecer de poder. Poder. E eu sento em mesas com empresário, eu sento em salas de reuniões que eu saio com dor de cabeça, passando mal. Porque eu olho assim, gente, é irmão, é família, é sócio. Essa guerra, sabe, de ego pelo poder, pelo dinheiro. Então, até aqui, o momento está tudo certo, mas se você tiver algum problema,
esqueça, sua filha descoberta, sua esposa está descoberta. Porque o dinheiro corrompe. Infelizmente, a forma como as pessoas olham o dinheiro é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu amo. Mas se você não tiver cuidado e você não tiver propósito, entender para que ele serve, ele te corrompe. O dinheiro só tem uma finalidade, trazer facilidade para as coisas. Só isso. Ele traz facilidade para tudo, entendeu? O dinheiro tem... e aí gera muito contrito. Então, assim, a Road já te prepara para isso. Então, isso culturalmente no país, vamos abrir vários CNPJs. Gente, a gente tem uma variação aí, vários braços para mitigar isso, mitigar conflitos futuros até para os seus familiares, né? Onde se acontece alguma coisa com você, para além dos seus familiares, você também. Vai que você não morre. Pois é. Schumacher, né, que é o da corrida, do Fórmula 1, Isso. O homem tinha um patrimônio milionário, mas ele não tinha essa constituição toda, porque a Road também está sendo muito conhecida a partir de agora, né? Sim. Pelo que eu ouvi falar, né, através de terceiros, eu não fui buscar matéria, porque eu ainda não analisei, vou até parar para lembrar agora e vou analisar, diz que ele, de fato, o patrimônio dele já foi, né, desconstituído ali, ele já está passando já pelo processo, já entrando no processo de saturação. Imagine um cara que era milionário, uma doença, foi um impacto ali de um acidente, o que causou? E ele está sendo sustentado pelo resquício do patrimônio dele, né? Entende? Então, e se acontecer uma coisa com você? Você está abrindo um Simples Nacional, qual é a segurança hoje que você tem para a sua empresa e para a sua família? Pois é. Você está constituindo uma empresa com que base, com que segurança? E é isso que eu trago muito em vida. Eu venho de banco, como eu falei, e um dos produtos Karine, qual é o produto do banco que você ama e que você oferta para todo mundo? Seguro de vida. Ontem eu estava num evento e eu estava falando sobre isso, porque começou uma confusão no meio de um grupo nosso, falando sobre seguro de vida. Porque vieram me vendendo? Aí eu fiquei calada. Aí só que aquilo eu falei, Senhor, eu não vou ficar calada, eu preciso falar, porque é a minha realidade, né? Eu já tive clientes que de tanto eu insistir, eu não vou morrer e deixar nada para a esposa, não. E que com 15 dias ele morreu. Inclusive, isso foi dentro da instituição financeira que eu estava, porque a gente estava com uma campanha de Dia dos Pais, para bater metas. Só que, como eu lhe falei desde o início, eu nunca bati meta com conflito. Mas quando falava seguro de vida, eu, avançava. Porque você entendia o propósito, né? Porque eu entendo, porque eu vivi isso. Porque seguro de vida não é sobre seguro de morte. Às vezes você é doença, alguns seguros, eles cobrem você em vida o processo da sua doença, né? Então, assim, ele te dá a segurança ali de que você vai tratar aquela doença através de um valor que foi determinado através do mapeamento ali da sua segurança patrimonial. Então, eu no banco, eu sempre ofertei e ele brincou muito comigo, esse cliente. E quando foi na madrugada, o sócio dele me ligou. Tô vendo meu telefone tocando na madrugada, ele falou, Karine, me ajuda, correndo aí, você tem documento de Anselmo aí no seu celular? Aí eu falei, tenho. Aí ele pegou, se você puder cortar o nome. Porque, sim, tá? corta. Você tem um documento da pessoa falecer, porque ele acabou de falecer. E a gente está aqui, está na estrada, ele tinha acabado de comprar uma Hilux, esteve comigo de manhã, só acharam o celular dele, viram o que ele falaram comigo, que eu fui uma das últimas das pessoas que ele falou, e os documentos dele sumiram no acidente. Ele não tinha ainda a placa a Hilux que ele tinha comprado, e ele na estrada veio a óbito. E aí, na hora, eu não dormi mais, fiquei mal, estava com algumas cópias de documento dele no meu celular, passei para o sócio, para a família, para poder fazer todos os trâmites do corpo. E aí, esperei acalmar e aí eu chamei a família, para dizer que tinha 15 dias que eu tinha feito o seguro de vida dele. Se acalmaram um pouco, né? Se acalmaram. Ele recebeu uma apólice na época, isso tem 4 anos, eu acho que foi de 450 mil. Então, isso assim, isso foi algo que mexeu muito com a minha vida. Porque a mulher ficou desassistida, a mulher e a filha, 100% desassistida. Então, é sobre propósito de vida. Sim. É sobre qual o legado que você... Não deixa herança não, deixa um legado. E deixe paz para sua família. Pois é. Faça o seguro, viu, gente? É importante porque isso te assegura de várias coisas. Te assegura de você estar em uma UTI e sua família ter ali condições suficientes de receber um valor do seguro e estar trabalhando ali naquele momento que você está desacordado. Né? Então, é o tempo que as pessoas estão se adequando àquela situação que está sendo surpreendida ali. Então, hoje um produto de banco que eu dou garantia que eu falo é sobre seguro de vida. Né? Porque é algo que
que mexe muito comigo, porque eu já tive muitos exemplos, vivência ali de forma muito real. E pode ser feito só no banco ou na corretora? Não, tem corretores. Inclusive, hoje meu seguro de vida sempre foram em bancos, né? Porque eu venho de bancos. Mas meus amigos vão ficar chateados com o que eu falo. Mas assim, existem outras modalidades de seguros, corretoras de seguros, né, que eu não vou falar o nome aqui, claro, porque eu não quero conflito de interesse, mas que te dá a possibilidade de você resgatar tudo que você investiu no seguro. Já o banco você não investe, é igual seguro de carro. Você paga um ano, renova o outro ano, só que você não consegue restituir tudo que você pagou. E já tem corretoras aí que tem essa modalidade. Com 10 anos você resgata, ainda corrigido, né? Inclusive hoje eu tenho esse seguro de vida, fiz o seguro de vida para minha filha, porque ela está se formando em medicina ano que vem. Aí eu já fiz estratégia, fiz ela agora, esse final de ano, eu já coloquei ela nessa corretora. Por quê? Porque quando ela virar o ano, que ela já tiver com o CRM dela, o seguro vai dar um valor, vai aumentar demais. E como ela já está dentro da operação, então não vai ter um acréscimo tanto gigante, né? Bacana. Então você ter planejamento. Ter estratégia para... E a gente só consegue essas estratégias se a gente estuda, a gente busca conhecimento, a gente não precisa entender tudo. Sim. Mas a gente precisa, pelo menos, estar em um ambiente de pessoas que saibam o que é melhor e a gente ali vai filtrando, né? Como eu falei no início aqui, quando a gente estava conversando do podcast, tudo é lícito, mas nem tudo convém. É você saber o que filtrar, o que é melhor ali para você, para a sua realidade. Com certeza. Pô, que papo bacana, viu? Esclarecedor, viu, gente? Que você tá com uma pessoa que tem as informações esclarecidas, principalmente veio de da fonte, né? Entende como funciona todo o processo, isso facilita demais pro empresário entender como andar na linha, né? Andar na linha, literalmente, e não ter prejuízo. Como você falou, entender os números, entender toda a parte fracionária dos riscos e ônus e bônus de todo o processo para não ter problema na frente. Muito bacana, viu, Karine? E hoje... Que tipo de empresário você atende no seu projeto 360? Quem quiser contratar seus serviços, por onde é que eu acho, como é que funciona? Eu atendo todos os nichos de mercado, né? Atendo gastronomia, atendo clínicas médicas, atendo provedores de internet, clínicas de estéticas. Então, assim, eu não foquei em um nicho, porque quando a gente fala de dor, todos sentem a mesma dor. Atendo advogados, escritórios de advocacias, para você ter noção. Por quê, Bruno? Porque o universo do empreendedorismo ele é vasto, mas ele é uma linguagem única, planejamento. A gente só vai determinar o nicho e entender o que quais são as leis determinadas para aquele nicho, né? Mas tudo é a mesma coisa, é planejamento, é mudança de comportamento, é mudança de gestão, é fazer com que o cliente, o empresário, ele entenda que ele tem que estar dentro da operação, mas não trabalhando na operação, ele tem que ter o capital inteligente, ele tem que desenvolver. Né? Ele tem que estar buscando ali, estar fazendo network, contato, conexões, para entender como o mercado está lá fora. Porque se você está dentro da operação, você fica preso em uma ilha. E você não está entendendo a beleza da ilha como as pessoas estão vendo por fora. Às vezes a pessoa está chegando no cruzeiro, eu costumo dar muito esse exemplo. As pessoas estão chegando no cruzeiro, quem está dentro da ilha está achando que está tudo maravilhoso. A ilha é maravilhosa. Mas quem está chegando, poxa, a ilha está cheia de mato, não tem estrutura para a gente descer do navio. Então, quem está chegando de fora é que consegue entender quais são o ponto de melhoria que precisa ter ali. Porque às vezes você está muito ali no sufoco do dia a dia e você não consegue perceber. Então, quando eu decidi hoje estar nesse processo de reestruturação 360, eu lido com todas as áreas, principalmente construtora, né? Hoje, grandes construtoras, eu já trabalhei para 3 construtoras aí, né? Onde existe muita perca de recursos, de material, né? Mão de obra difícil demais. Cada vez mais difícil. Mão de obra é uma área que tem uma dificuldade com mão de obra, lojas de móveis planejados. Então, assim, eu tenho experiências em todas as áreas, né? Eu conheço de tudo, um pouco, e aprendo sempre, porque não é sobre o nicho, é sobre o comportamento da gestão. Porque a empresa é o que... eu vejo a empresa através do gestor. De forma resumida, o que Karine faz, ela vai pedir licença, entrar na sua casa, vai dar uma olhada em tudo, vai ver uma vassoura que não era para estar ali, vai botar na área de serviço, botar o pote de arroz na área de grão e vai ajustando tudo para você enxergar como a casa é bela. Justamente, é arrumar a casa. Arrumar a casa para depois você só manter, gente. Manter que Agora não é arrumar a casa para receber visita, não. Porque esse povo tem mania, não, vou botar o melhor prato para visita. Não, é para você usufruir. E manter. E manter. Né? É importante. A gente sabe que manter é difícil, não é impossível, a gente também não pode
romantizar. Não, é muito difícil. Manter é difícil, principalmente no Brasil, como ela falou, que a carga tributária brasileira é uma das piores que tem hoje no mundo aí. Mão de obra também é um caos. Mão de obra desqualificada. Muito. E qualificada também. Porque a gente lida com intempéries o tempo todo. Às vezes a pessoa está com... Né? São pessoas e o mundo está adoecido, né? Muita gente ansiosa, muita gente adoecida. E isso impacta diretamente no processo da escala da empresa, né? Da operação da empresa. Porque falta um colaborador, aí mexe com toda a estrutura. Hoje mesmo de manhã eu fui surpreendida. Né? A gente tinha feito uma modelagem, do nada faltou... E aí eu falei, calma, que a gente vai conseguir remodelar e resolver isso aí. E eu junto com o administrador e gerente, né? Porque eu trabalho juntamente com eles, eu não entro na empresa para executar a operação. Eu sou a mente pensante, onde eu lido diretamente para modelar a cabeça da gestão principal, para direcionar. Né? Crio as estratégias, sento, discuto, entendo quais são as dificuldades dele, trago ele mais para perto para modelar ele como um bom gestor, a comunicação, para que todos entendam a comunicação. Porque muito das falhas das empresas são comunicação, é muito voltada para a comunicação. Verdade. Aliás, é do mundo, né, Bruno? É do mundo. A comunicação, ela liberta. Quando você comunica e que o outro entende, tudo dá certo. Agora, quando você comunica algo que o outro não entende o que você quer comunicar, isso gera um gargalo, um gap, um problema, uma confusão terrível. Eu costumo falar, né, que uma das maiores moedas de troca do século agora vai ser a comunicação. A comunicação. Network, cara a cara. Tem uma geração que está vindo aí que não se comunica. A gente que é dada a palavra de estar junto, pegar na mão, a gente está num avanço aí muito grande. Muito. Ô, Karine, muito obrigado por esse papo aqui. Maravilhoso. Entender um pouquinho mais desse mundo da consultoria empresarial e financeira e os benefícios que pode trazer para a sua empresa. Sim, com certeza, com certeza. Sinta-se à vontade, a casa é sua, quando quiser aparecer. Ai, que honra. Trazer seus clientes empresários para trazer essa gestão, essa né? Troca, né? Essa troca, Eu costumo dizer que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Se todos os empresários se unissem e mostrassem a dor dele, outros empresários iriam se comunicar com a dor deles. E a gente iria fazer um ecossistema de resoluções. Mas existe muito processo da vaidade, do ego. Eu não quero que o outro perceba que eu estou num processo de fragilidade. Eu preciso estar com um carro do ano, eu preciso estar com um carro importado, eu preciso estar em ambientes... E você não precisa de nada, você precisa criar consciência que você tem que ter o controle do que você está gerindo ali e saber por onde sair, né? De forma leal ali aos seus princípios, ao que você acredita e ao que você sonha. Porque empreender é um sonho. Ele não pode virar um pesadelo. Ah, que massa. Deixe uma frase para o empresário em 2026, para a gente fechar aqui. Uma frase. Que ele seja bendito ao entrares em 2026 e bendito ao saíres. Boa! Muito obrigado. Beijos. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada.